Olá, meus amores, tudo bem? E o vídeo de hoje já começa diferente. Primeiro, porque eu tô aqui, ó, falando contigo, cara a cara. E aí, tá curtindo? Não deixa de comentar aqui embaixo o que você tá achando. Se o áudio tá bom, se tá ruim, a luz. Vocês sempre falam mesmo, né? Ó, a proposta de hoje é muito fácil. É pra você que tem dificuldade de fazer um olho preto esfumado. Eu tenho certeza que a partir de hoje você não vai ter mais, tá? A maquiagem tá bem rapidinha e muito fácil de fazer mesmo, tá? Usei pouquíssimos produtos e produtos que todo mundo tem em casa. Então, ó, tentei não dificultar isso aí, tá bom? Bom, e é isso, meus amores. Espero muito que vocês gostem, que vocês aproveitem. Se você é nova por aqui, já te inscreve aqui abaixo. E se você já é inscrita, ó, já clica no gostei. Já clica no gostei, porque senão depois você esquece, tá? E também não deixe de me acompanhar nas minhas redes sociais. Os links, a lista dos produtos usados também, tá tudo aqui abaixo no bloco de informações. Agora vamos lá começar o vídeo. Então vamos começar, mas antes eu quero que vocês me digam aqui abaixo nos comentários como que tá a iluminação do vídeo e o áudio. Tô fazendo o teste de gravar esse em especial falando com vocês pra ver se vocês conseguem me ouvir, tá? Tenho tentado de tudo e tá difícil, né, gente? Tá difícil trazer um vídeo bacaninha pra vocês, né? Já tenho me esforçado, tá? Mudei aqui o lugar da casa de gravar pra tentar falar com vocês e pra que vocês me escutem, ok? Ok. Mas já vou deixar bem claro que pode ser que vocês escutem barulhos porque eu estou gravando na sala e é muito próximo do portão. E, gente, não para de passar carro, não sei o que tá acontecendo. Mas, ó, tô torcendo que dê tudo certo, que vocês me escutem, que não tenha barulho. É isso. Agora sim, a gente vai começar o vídeo, tá? Tá. Ó, paletinha da Bitarra. Essa é a de 15 cores. Como sempre, eu começo aplicando uma sombrinha clara, opaca, ou pode ser também com cintilância, por exemplo, uma asa de borboleta, não tem problema. Mais especial para essa maquiagem de hoje, eu vou usar assim, opaca, bem clarinha, nunca branco, um tonzinho mais escuro que o branco, tá? Eu gosto mais desses tons mais amarelados, ok? Ou begezinho, mas nunca branco. Ó, vou pegar um pouquinho da sombra e vou aplicar abaixo da minha sobrancelha para selar toda essa região. Vou aplicar também aqui no meu cantinho interno para deixar bem clarinho, tá? E facilitar a nossa vida. Eu gosto sempre de começar um olho preto esfumado iluminando o cantinho interno porque eu, Karina, particularmente não gosto de chegar tão próximo aqui com o preto, tá? Mas é claro que você pode, é opcional, mas eu prefiro não aproximar tanto, tá bom? Segundo passo para o nosso olho esfumado preto, muito fácil de fazer, eu tenho certeza que você vai conseguir, é claro, vocês já sabem, né? Aplicar o marronzinho no nosso cantinho externo. Eu sempre faço isso em qualquer maquiagem, vocês já estão cansados de ver, tá? Mas é porque isso é o começo da maquiagem, tá, gente? É o que eu sempre digo, comece por aí, que você vai ter sucesso no final, tá? Então, ó, separa aí 2 tonzinhos de marrom que você tiver, um pouquinho mais claro e um pouquinho mais escuro. Eu vou usar esse e depois esse, tá? Antes do preto, antes de tudo, não vai esquecer. Ó, eu pego um pincelzinho bem fofinho de esfumar e aplico aqui no meu cantinho externo. Vou fazendo esse movimento de vai e vem, até mais ou menos um meio, tá? Eu não me preocupo muito em trazer pro canto interno. Vou deixar concentrado aqui bem no cantinho externo mesmo. Vou pegar agora o segundo tom de marrom e, ó, eu sempre pego, eu troco de pincel, tá? Por que eu troco de pincel? Vocês devem ficar se perguntando, ou às vezes ficar um pouco perdida de ficar me vendo trocar de pincel. Eu vou explicar pra vocês. Eu gosto sempre de ter 2 pincéis. Um pra aplicar o primeiro tom de marrom e outro o segundo tom, certo? Depois que eu aplico o segundo tom, eu uso mais esse pincel pra depositar essa segunda sombra e depois eu volto com o primeiro dando acabamento. Então por isso é importante ter 2. Porque se eu usar só um, eu vou acabar manchando esse daqui com o segundo tom, que é necessariamente um pouquinho mais escuro que o outro, e não vou conseguir ter um resultado bacana no meu esfumado. Então, ó, o primeiro pincel é ideal que ele esteja sempre mais limpinho,
para justamente não prejudicar o teu esfumado, tá? Então separa um pincelzinho, deixa ele pra gente usar somente com a nossa sombrinha de transição, a nossa sombrinha mais clara, para não afetar o esfumado, e tenha pelo menos um ou mais dois, que daí, garotas, vai arrasar. Então, ó, peguei o meu segundo pincel, com o segundo tom de marrom, e vou depositar logo abaixo. Simples assim. Marco aqui o meu côncavozinho. Ó, marquei. Agora o que a gente vai fazer? Vai voltar com o primeiro marrom, com o primeiro pincel e dar acabamento nessa marcação. Pronto, é só isso. Só vir mais acima e dar acabamento em tudo, tá? Pronto. Próximo passo agora é criar uma base de sombra. A gente vai usar um lápis preto de olho bem fácil, todo mundo tem em casa, para em seguida aplicar a sombra preta por cima, tá? Por que eu não aplico a sombra preta direto? Porque ela não consegue ficar tão preta. Então a gente precisa aplicar uma basezinha por baixo, tá? E o lápis de olho é ideal. É o que todo mundo tem em casa e é fácil, não é difícil de espalhar, pelo contrário, é bem facinho. Então, ó, eu vou usar esse lapisinho aqui preto da Avon. Eu jurava que eu tava usando o da Dardes, porque eu também tenho, mas eu peguei enganado. Enfim, vai esse aqui mesmo da Avon. Ó, do ladinho de cá já tem aquele aplicadorzinho pra esfumar, que eu vou usar ele mesmo, tá? Mas se você não tiver, você usa um pincelzinho aí, o que você tiver. Mas eu acho super prático esses lápis que um lado esfuma, o outro aplica, né? Então, ó, puxa teu olho e começa a riscar na raiz da sua pálpebra aqui, dos cílios superior, tá? E aí a gente vai subindo. Pode deixar bem coberto a pálpebra, sem medo. Até quase aqui, aonde o pincelzinho afunda, tá vendo? Eu não cubro totalmente, porque eu vou vir agora com o lado de espalhar e vou começar a arrastar esse produto para essa região que eu não aproximei, que eu não cheguei. Eu gosto de fazer isso porque daí não fica tão marcado, tá, gente? Então, ó, vou aproximando aqui do canto interno, mas sem encostar demais no cantinho, no lacrimal, porque eu não gosto. E vou subindo pro côncavo aqui, pro meu globo ocular, mas sem subir demais também, ó. É até onde afunda aqui o olho, tá? Você tem que respeitar o limite do seu olho. Se ele é gordinho, se tem menos espaço de pálpebra ou não, tá? Olha, aqui eu achei que eu marquei muito, ó. Vou vir com o pincelzinho mais limpo pra tentar suavizar, não ficar tão marcado aqui, tá? Esse canto interno é proposital que ele sempre fique mais natural. Vamos concentrar a maior marcação no cantinho externo dos olhos. Ok, agora a gente já vai para nossa sombra preta. Eu gosto sempre de usar um pincelzinho assim, ó, mais de precisão, mais achatado e menor, tá? Pra aplicar a sombra preta, porque daí a gente não faz tanta sujeira. Ó, a mesma paletinha da Bitarra, eu só usei ela até agora, e é a única que eu vou usar nesse vídeo. Eu pego bastante sombra de um lado do outro, sempre com batidinhas, tá? Tira um pouquinho do excesso pra não fazer muita sujeira aqui embaixo, porque a gente não quer estragar nossa pele. Mas se você não tem tanta prática, deixa pra fazer a pele depois, que daí não tem erro, tá? E ó, batidinhas, tá vendo? Eu vou dando essas pressionadas na minha pálpebra pra não sujar demais aqui embaixo. E aplico em toda essa base aqui que eu criei. Até o côncavozinho aqui, até a marcação. Ok, depois de aplicar a sombra preta, a gente vai voltar com os nossos tons de marrom e vai voltar esfumando, tá? E aí que vai entrar a nossa regrinha de vir voltando com os marrons, da mesma forma que a gente fez do claro pro marrom escuro e preto, agora a gente volta pro marrom intermediário e o marrom claro, tá? A gente volta fazendo o degradê para conseguir um resultado bacana. Então, ó, eu pego aqui, ó, o segundo tom de marrom que eu usei com o segundo pincel e depois o primeiro tom de marrom com o primeiro pincel, tá? Eu tiro sempre o excesso para não ficar demais. E ó, eu vou esfumar só aqui no meu côncavo, ó, aonde tá marcadinho. Agora sim, eu posso entrar com esse marrom até o canto interno para deixar tudo bem esfumadinho, tá? Faço somente esse movimento aqui de vai e vem com o marrom mais escuro, como eu falei pra vocês. E aos poucos eu vou levando pro côncavo.
Como eu disse, gente, cuidado pra não encostar na sobrancelha, cuidado pra não ficar muito lá em cima. A gente tem que ter esse degradê, esse espaço de pálpebra, o claro, o marrom e o preto, tá? Ó, ok. Agora eu vou voltar com o primeiro pincel e com o primeiro tom de marrom e finalizar esfumado e pronto. Só vim agora mais em cima aqui, ó, com o pincel mais fofo e vem dando acabamento em tudo. Inferior, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz em cima. Eu vou aplicar o marrom, vou aplicar o lápis preto, sombra preta e finalizar com mais um pouquinho de marrom. Já vou no tomzinho um pouquinho mais escuro, vou pular o passo do primeiro, tá? Pra também não ficar muita coisa aqui embaixo. E ó, aplica aqui na raiz dos cílios inferiores. Pode aplicar grossinho. Se por acaso você achar que engrossou demais, a gente depois dá uma limpadinha, tá? Agora aplica o lápis preto na linha d'água e na raiz dos cílios. Pode riscar tudo, sem medo. E é isso. Agora a gente vai selar com sombra preta, finaliza com mais um pouquinho de sombra marrom. Um pouquinho de sombra preta, eu tiro bem o excesso para não marcar demais. E aí a gente aplica aqui embaixo. Mais um pouquinho de marrom, só para finalizar todo o esfumado. Como essa maquiagem não tem delineado, preocupe-se em deixar essa região externa bem esfumadinha, tá? Bom, e de sombra, é isso para os olhos. Agora a gente vai finalizar os olhos com cílios postiços. Esse é o cílios que eu sempre uso, é da China, essa é a numeração 32. No último, no penúltimo vídeo, eu não lembro, eu mostrei certinho uma caixa. Mas enfim, é sempre esse que eu uso. E antes de pôr os cílios, eu vou passar a máscara, essa é da Playboy. Gente, lembrando que a lista dos produtos usados estão sempre aqui abaixo, tá? A listinha, ó, no box de informações, caso vocês se percam aí. Com o auxílio da pinça, eu vou colar os meus cílios. E o batom que eu tô usando é esse aqui da Bruna Tavares, o Luísa, que é esse marronzinho lindo. Eu adoro e eu acho que super combina com o olho preto. Mas é claro que é opcional, tem gente que não gosta. Você pode optar por um tomzinho mais rosadinho, se você preferir. Ou vermelho, ou roxo, ou vinho. O olho preto é um olho que chama bastante atenção, mas é um olho neutro. Então a gente pode usar qualquer tom de batom. Depende muito da tua personalidade e do teu gosto, tá? Bom, então é isso, meus amores. Este é o resultado final. Então é isso, meus amores. Este é o resultado final da maquiagem. Espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado a mais um passo a passo. E agora me conta aqui embaixo, o que você achou desse vídeo aqui? Curtiu mais? Quer que eu continue gravando? Então, ó, comenta. E não vai esquecer de clicar no gostei. Também de se inscrever. Também de me acompanhar nas minhas redes sociais. E é isso. Ó, beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!